Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No versículo 11 de 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o apóstolo havia exortado que a cada um deles, como um pai exorta seus filhos, assim como sabeis de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos. Um pouco antes, ele tinha falado no versículo 7, antes fomos brandos entre vós como a ama que cria seus filhos. Aqui ele está se referindo à mãe. E no versículo 11, se referindo a um pai. Existe uma diferença no tratamento de uma mãe para com seus filhos e de um pai para com seus filhos. Uma mãe é muito mais aquela que passa amor, carinho, cuidado, e é sempre mais ternura, né? A mãe é aquela que tem muito mais afetos, afeições para com seus filhos. E o pai é aquele que ensina mais, não é? Que exorta mais, que fala as coisas com mais precisão, de forma intelectual do que de forma emotiva, né? Nós sabemos que uma mãe, uma mulher, é muito mais emocional o tratamento dela do que um homem. O homem é mais racional do que a mulher. Mas nas coisas de Deus, os dois são importantes. Tanto aquele que cuida como uma mãe, né, dos seus irmãos, assim como aquele que exorta como um pai. Então, são duas atitudes e maneiras de ser que são importantes. E aqui então no versículo 11, ele falou, como bem sabeis, de que modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós como pai a seus filhos, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós sabemos que hoje o reino ainda não está estabelecido de modo visível na terra, mas ele está em mistério. E nós temos na palavra de Deus todas os mandamentos ou a maneira de nos comportarmos nesse reino. Isso já começa lá nos evangelhos, não é? Quando o Senhor falava de como agir, como ser aquele que vive debaixo das regras do reino. O reino tem certas regras e certas atitudes, não são como a lei, né? Não são como mandamentos da lei, mas são como a maneira que um súdito deve se comportar no reino. Mas nós somos mais ainda do que súditos, nós somos filhos de Deus. Então, o cristão não tem como se justificar se ele vive de uma maneira desordenada, de uma maneira que causa escândalo para o seu pai e a sua família celestial. Nós temos um pai, nós temos uma família e nós temos uma responsabilidade no nosso modo de andar. Nenhum cristão pode falar assim, a vida é minha, eu vivo do jeito que eu quero. Já foi, bicho, não é mais. A vida não é mais sua. Hoje a vida pertence a Deus. Você recebeu dele uma nova vida que você agora tem o compromisso e a missão de viver dentro dos moldes que sejam agradáveis a Cristo e ao Pai, a Deus Pai. A maneira de se conduzir dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Nós sabemos que logo, em qualquer momento, esse reino será estabelecido na terra de forma visível, quando o Senhor Jesus vier para estabelecer o seu reino, julgar as nações, estabelecer o seu reino. Mas antes disso, ele virá entre nuvens para nos buscar os salvos, a buscar a igreja e também aqueles que morreram antes, que dormiram antes e serão ressuscitados. Aí nós estaremos em glória com ele. O reino ficará aqui na terra, mas nós estaremos em glória.
E aqui o andar se refere à terra, ao tempo que nós estamos aqui na terra. E essa é a maneira que nós devemos nos conduzir. E aí no versículo 13 ele fala: por isso também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós, os que crestes. Eles não consideraram que eles estariam seguindo Paulo e Silas, ou Silvano aqui, né, e Timóteo. Eles não estavam como discípulos de homens, como tem alguns que adotam um guru aí. Ah, o guru falou isso, o guru falou aquilo. Não, é? Não, eles tinham recebido a palavra como palavra de Deus, não de homens. Eles entenderam que o apóstolo e os seus companheiros eram apenas os instrumentos portadores dessa palavra de Deus. E nós também, todo cristão, é um instrumento que transporta a palavra de Deus. Olha que responsabilidade que nós temos. Nós temos um Deus, esse Deus deu a sua palavra por revelação aos profetas do Antigo Testamento e aos profetas do Novo Testamento, aos apóstolos, e nós fomos comissionados, recebemos a comissão de levar essa palavra aos homens. E é muito importante que quando nós levamos a palavra aos homens, nós não façamos isso como sendo vinda de nós. Ah, eu vou dizer isso para vocês porque essa é a minha maneira de falar, ou eu sou... Não, nós somos aqueles que... É mais ou menos como o rapaz e a menina, né? Que tá lá numa festinha e tal, e o garoto pede para o seu amigo, fala assim: ô, estou de olho naquela garota lá, ó, você não quer me apresentar a menina? Opa, claro, eu conheço ela, vamos lá. Aí leva ele para junto, perto da menina, fala: olha, Mariazinha, esse aqui é o Joãozinho, essa aqui é a Mariazinha. Fui. Vocês se entendem aí, né? Então, essa é a maneira. Estaria errado ele ficar lá, não, então, Mariazinha, eu vou contar umas coisas aí para você. Tal. O outro estava esperando para poder conversar e conhecer melhor a menina, e você vai ficar atrapalhando ali. Então, o cristão tem esse objetivo de levar a mensagem e depois deixar o que ouviu se relacionando agora com o Senhor, do qual ele acabou de aprender. É claro que vai ter depois todo o ensinamento, todo o ensino, toda a doutrina, né? Todo o acompanhamento, o pastoreio e tudo mais. Mas o que ensina, o que porta, o que transporta a palavra de Deus, ele tem que sair da frente. Não pode ser ele o objetivo. Então, havendo recebido de nós, quer dizer, nós portadores, a palavra da pregação de Deus, porque eles ouviram, não é? A recebesses não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que cresces. Uma das coisas que mais acontecem nessas seitas fundadas por algum homem, aí, por algum guru, por algum religioso, uma das coisas que mais acontece é que quando o cara morre, a seita acaba. Ou diminui os membros, né? A maioria desaparece e tal. Por quê? Porque as pessoas estavam ali atrás de um homem. Isso até na cristandade nós vemos, né? Nós vemos, tem uma igreja pentecostal aqui na minha cidade, que a estrela era uma pastora que tinha aqui. E até um irmão que congregava lá na época, ele falou assim, ó, quando ela viajava, não ia quase ninguém nos cultos, porque todo mundo queria ver a pastora. Então, na realidade, isso é ir atrás de homens, isso é atrás de pessoas. E é um perigo muito grande, mesmo entre irmãos congregados ao nome do Senhor, quando nós nos fixamos num irmão, achando que ele tenha alguma coisa a mais, algum poder maior. Todos passamos. Tem um ditado italiano que diz assim, não vou falar italiano, acho que italiano, é molto un papa se fa outro, não, vamos falar em português.
morto um papa, se faz outro. Ou seja, nem o papa da Igreja Católica é insubstituível. Quando ele morre, eles têm que arrumar outro, soltar a fumacinha branca lá da chaminé, não sei o que eles estão queimando lá, mas eles têm que arrumar um outro papa para colocar no lugar daquele. Então ninguém é insubstituível. Então é importante nós entendermos que a palavra que chega até nós é a palavra de Deus, não é a palavra de homens. E como nós podemos ter certeza que é a palavra de Deus? Nós temos ela escrita, é só conferir. É só conferir ela. Ela está escrita. Né? Se você vai lá na Bíblia, nós temos que fazer como aqueles varões de Bereia, que Paulo, Atos 17, e logo os irmãos, versículo 10. E logo os irmãos enviaram de noite, inclusive aqui é Tessalônica que eles estavam, né? É Tessalônica. Então são esses mesmo aqui da carta que Paulo está escrevendo. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e eles chegando lá foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, versículo 11, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica. Opa, agora ficou mal para os de Tessalônica, né? Talvez seja por isso que Paulo quis reforçar a questão de a palavra ser de Deus e não de Paulo. Esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles e também mulheres gregas da classe nobre e não poucos homens. Mas é claro que aqui existe uma diferença entre aqueles de Tessalônica que creram, que são os destinatários da carta de Paulo a eles. Porque aqueles de Tessalônica que creram eram gentios, eram gregos. Então eles não tinham as Escrituras. Eles não tinham como nem conferir nas Escrituras se era de fato assim. Mas esses aqui, que eram judeus e tinham as Escrituras, eles foram mais nobres que os de Tessalônica e acolheram a palavra com muito interesse. Então eles tinham as Escrituras, eles podiam conferir. As Escrituras que eu falo são o Antigo Testamento, né? Porque nesse tempo aqui, eles ainda não existia o cânon do Novo Testamento. A revelação era trazida por meio dos apóstolos e depois as cartas dos apóstolos eram trocadas entre as assembleias e com isso foi se formando a sã doutrina disseminada entre os primeiros cristãos. Então aqui, diferentemente dos judeus de Bereia, esses gregos de Tessalônica, mesmo não tendo onde conferir o que era dito, eles acolheram não como pregação, não como palavra de homens, mas como palavra de Deus. E Paulo dá um detalhe aqui que é muito importante no final do versículo 13, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Então a palavra de Deus, ela tem poder para operar, ela tem poder para fazer algo, para executar alguma mudança na pessoa que crê, na pessoa que recebe aquela palavra. Por isso que ela é a palavra de Deus é viva e eficaz, apta para dividir juntas e medulas e trazer à tona todos os propósitos do coração, como a gente lê lá eu acho que é Hebreus, né? Hebreus 4. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a palavra de Deus tem um efeito em nós, que aqui em Hebreus 4:12 fala que ela é viva, que ela é eficaz, é penetrante, divide a alma do espírito, juntas e medulas, e traz à tona os pensamentos e intenções do coração. É apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E ela então opera nos crentes, a palavra de Deus. Se alguma mudança acontece na nossa vida, ela tem que vir da palavra de Deus aplicada pelo Espírito Santo.
não tem que vir. É claro que nós somos influenciados pela cultura, pelo aprendizado, pela escola, pelos cursos que fazemos, pelo trabalho, etc. E tudo, mas o que vale realmente, que vai permanecer para sempre, é aquela influência que a palavra de Deus tem em nós. Visite o canal Respondidas no YouTube. Também respondi.com.br e 3minutos.net. Baixe os livros e o aplicativo.